Alô, visitantes do meu blog, Quedas do Iguaçu, nossa história e nossa gente. Hoje estou aqui, com a permissão de todos vocês, para fazer alguns comentários sobre o meu livro, Quedas do Iguaçu, nossa história e nossa gente. Este livro que conta 100 anos de história da nossa região. Esses 100 anos de histórias de Quedas do Iguaçu, não só de Quedas do Iguaçu, como também da região nossa, que envolve todos os nossos vizinhos, circunvizinhenses, como Cascavel, Guarapuava, Laranjeira do Sul, Dois Vizinhos, Três Barras, Catanduva, essa região toda. Quero dizer a todos vocês, meus amigos, que eu coloquei no meu blog todas as 150 histórias que eu achei interessantes. Por que eu coloquei? E quero agradecer a todos aqueles que têm acessado o blog, porque eu vejo pela quantidade de acesso e fico muito satisfeito com isso. Quero agradecer também as pessoas que têm me telefonado, têm me escrevido, pessoas que têm entrado em contato comigo para nós conversar, dialogar referente a essas histórias que eu conto no meu livro. São histórias, são crônicas, todas elas de um cunho pedagógico muito grande. Muitas dessas histórias contadas pelo povo, quero até salientar nesse momento, de falar para vocês, que está no livro também, mas quero aproveitar a oportunidade de comentar, de um cidadão que eu entrevistei aqui na minha terra, em Quedas do Iguaçu. Ele tinha 93 anos de idade, só que ele faleceu. Depois que eu fiz a entrevista com ele, dali 4, 5 meses ele faleceu. Até achei muito assim, até emocionante. Ele contou tantas histórias fantásticas que aconteceu, que eu ainda calculo comigo. Poxa, mas se eu não tivesse arrancado dele essas histórias, ele tinha levado para o caixão. Essas histórias interessantes, como foi o caso, por exemplo, que a maioria das pessoas sabem de uma grande revolução que deu no Brasil inteiro, que foi a guerra de 1925, da guerra dos tenentistas, uma revolta militar, que uns concordavam com o sistema brasileiro e outros concordavam. Então houve uma revolta muito grande, que a coluna Prestes, que é muito conhecida e falada, até filmes saíram, e essa coluna Prestes esteve visitando a nossa região, e essa guerra, essa revolta terrível aconteceu numa vizinha cidade nossa, que é do Iguaçu, que é Catanduva. Ali acabou essa guerra, e esse cidadão que eu entrevistei, ele me dizia que o pai dele tinha um pequeno terreno em Catanduva, ele era pequeno, tinha uns 5, 6 anos de idade, tinha uns 4, 5 irmãos, morava em Catanduva, e ali naquele lugar onde foi o desfecho dessa revolução. O pai desse cidadão de 93 anos que eu entrevistei, ele me dizia que o pai dele, quando vieram a guerra, os soldados brigando contra os revoltosos, enfim, tinha gente de todos os tipos ali, uns favoráveis, não favoráveis a essa revolução. O pai dele escapou pelo mato com todos os seus filhos, enquanto que atrás deles as metralhadoras cortavam galhos de madeira, caía folha em cima das crianças, e eles conseguiram se escapar, se salvar, mas o gado, a criação que ele tinha, foram todos mortos para sustentar os soldados, que a guerra é assim mesmo, né? Então são fatos interessantes que não está escrito na história do Brasil, e bem poderia estar constando na história do Brasil esses fatos. Os militares do Paraná, os soldados da Brigada Militar do Paraná, também interferiram nessa guerra, vieram na região nossa aqui, combatendo, junto com o comandante veio um escritor e vinha escrevendo todos de passo a passo dessa revolução. Então são histórias interessantes, e esse é o meu livro. Eu tenho várias e várias entrevistas com pessoas, inclusive entrevistas com pioneiros de Quedas do Iguaçu. Esses pioneiros que, quando colonizaram a nossa região aqui, era uma região colonizada por poloneses que vieram da Polônia, devido àquela guerra que deu na Polônia, eles vieram para o Brasil e criaram uma colônia polonesa, Jagoda, aqui em Quedas do Iguaçu, onde esses poloneses vieram. Mas como eles vieram naquela época,
trazendo suas mudanças em cima de carroça, puxada por animais, por cavalo, por mula, por bois. Atravessaram estados, atravessaram rios e mais rios, porque não tinha ponte naquela época. 30, 60, 90 dias de viagem sofridas, enfrentando feras, enfrentando índios, enfrentando os bandidos, até trazendo sua família naquela carroça para se acomodar nessa região aqui em Quez do Iguaçu. Não só em Quez do Iguaçu, em várias regiões do Brasil, mas estou falando mais de Quez do Iguaçu, porque foi aqui em Quez do Iguaçu onde eu tive a felicidade de escrever um livro com mais de 600 páginas, contando a história desses bravos agricultores, colonos, trabalhadores que vieram progredir na nossa região. Existia um interesse muito grande do governo federal, ainda na época do Getúlio Vargas, dava terra de presente, auxiliava, ajudava para que esses colonos viessem para a região do oeste e do sudoeste colonizar, porque o governo tinha medo de perder essas terras para o Paraguai, para a Argentina, para o Uruguai, enfim, o Uruguai nem tanto, mas mais a Argentina e o Paraguai. Havia um grande interesse desse pessoal de virem para essa região colonizar, porque as terras férteis, tudo que se plantava dá, madeira abundância, e era necessário que fosse plantado para dar garantia das terras brasileiras. Apesar que daí houve um ataque muito grande de jagunços que vieram de toda a região do Brasil, quando esses colonos se acomodaram na nossa região, que começaram a plantar, que a terra estava preparada, que tinha suas casas prontas, os jagunços vieram matando, degolando esses pequenos agricultores. No livro eu conto passadas de 1967, que foi justamente na época que eu cheguei em Francisco Beltrão, onde houve o levante dos colonos, porque eles não aguentavam mais os ataques dos jagunços. Essa história eu venho contando desde lá, porque eu tive a felicidade de servir o exército em Francisco Beltrão em 62, e naquela época nós, militares, tinham que ir atrás desses jagunços que estavam sendo procurados ainda pela polícia. Depois, quando vinha a Quez do Iguaçu, aí os colonos de Quez do Iguaçu contavam também aqueles casos que surgiram daqueles jagunços foragidos do sudoeste que vieram se esconder nas matas de Quez do Iguaçu, onde os colonos se revoltaram e defenderam sua família com garra, para não perder, para não ser sacrificado, para que a sua família não fosse também violada por jagunço. Tudo isso foi defendido através da bravura dos colonos, heróis, que se hoje temos liberdade na nossa terra, se hoje Quez do Iguaçu é o que é, se Francisco Beltrão é o que é, se Catanduva é o que é, por causa daqueles valorosos homens que pensaram no futuro dos seus filhos, que pensaram numa segurança, numa tranquilidade da nossa nação, que ergueram a bandeira brasileira, amando a sua pátria e sua família. E é justamente nessas histórias do livro que eu venho contando todo essa trajetória da Guerra do Contestado, da revolução que houve naquelas épocas devido à entrada das ferrovias na nossa região. Enfim, histórias reais do povo, história que o povo conta, fatos impressionantes, tudo isso está no meu blog. Por isso, eu gostaria que todos os senhores que acessem o blog, escolham as histórias que querem ler, que eu tenho certeza que vocês vão gostar, porque o meu interesse não é ganhar dinheiro, porque hoje um escritor desconhecido como a gente não tem condição de ganhar dinheiro, mas é uma questão da gente deixar contado antes de morrer, deixar escrito essas histórias interessantes que mais vai enriquecer a mentalidade do povo, das pessoas que acessam. E quero também que vocês façam os seus comentários. Meu povo, meus bloguistas, muito obrigado. Numa próxima oportunidade nós damos continuidade no nosso trabalho.